Pessoal, que bom que vocês voltaram aqui no Tomate na Mão. Hoje a gente vai fazer a nossa revisão do episódio 13 da série O Problema dos Três Corpos, produzida e publicada pela Tencent TV. A série O Problema dos Três Corpos foi baseada em um livro escrito pelo Liu Cixin, que é um escritor chinês conhecido. É um livro que ganhou muitos prêmios e coisa e tal. E a Tencent TV está fazendo essa série lá. Tem no primeiro episódio desse minha série aqui, eu explico como é que você faz para assistir a série, como é que bota a legenda em português e coisa e tal. Se você tiver interesse, vai ter um card em algum lugar aqui para você ir lá no primeiro episódio e ver esses detalhes. E também eu explico mais ou menos por alto qual é a história toda lá no primeiro episódio, né? Aqui eu vou fazer agora uma breve revisão do que aconteceu até este momento na série, para a gente fazer então a revisão do episódio 13. Muita gente fala assim, mas não, olha só, tá muito demorada essa revisão, não precisa fazer revisão, eu vi o último episódio, eu sei. Amigo, se você quer pular a revisão, é só pular para o próximo capítulo aqui no YouTube. Tem uma setinha em algum lugar aqui do lado, que é para pular capítulo, que você vai já para o início do que eu vou falar do episódio novo. Então eu quero fazer esses vídeos tendo esse conteúdo da recapitulação, porque se uma pessoa cair no meu canal, no primeiro vídeo que ela estiver vendo for esse, ela vai entender pelo menos o mínimo da história para conseguir acompanhar. Mas é lógico que quem tiver interesse em reassistir tudo desde o início, tem a playlist também na descrição aí com cada capítulozinho. Hoje a gente vai ver então o capítulo 13, eu vou fazer a recapitulação entre o primeiro episódio e o episódio 12. A história começa em 2007, na China, quando um monte de cientistas começam a se suicidar. Por exemplo, essa cientista, essa astrofísica Yang Dong, ela acaba se suicidando, deixando um bilhete dizendo que a física não existe mais e coisa e tal. E daí o governo fica preocupado com isso. Ela não é a única cientista que se suicida, tem vários outros que estão também se suicidando. E daí o governo chinês ele prepara um grupo que é formado por esse detetive da polícia e dos militares lá na China, o Shi Qiang, e um outro cientista que é o Wang Miao, que é um especialista em nanotecnologia, né? Então esses dois são os principais, vamos dizer assim, da série até aqui, e eles estão investigando para descobrir, afinal, o que está acontecendo, por que esses cientistas estão se suicidando dessa forma, o que está havendo, né? E logo no início da história toda, eles descobrem que todos os cientistas que se suicidaram passaram antes por uma palestra num lugar chamado Fronteiras da Ciência, uma organização de cientistas, tá, em que eles discutem justamente isso, as fronteiras da ciência, né? Pode ter coisas que a gente é incapaz de perceber porque é impossível a gente captar pelos nossos sentidos. Então a ciência ela tem um limite, que é a nossa capacidade de percepção do universo, né? E aí a Shen Yufei, que é a líder desse grupo, né, ela faz uma palestra logo no início do seriado, isso aqui é no episódio 2, e nessa palestra ela explica duas hipóteses, a hipótese do atirador e a hipótese do fazendeiro. Tem lá na minha revisão do capítulo 2, eu explico essas hipóteses de forma detalhada, mas basicamente tem a ver com isso, com esse limite da compreensão humana. Pode ser que tudo que a gente veja da ciência hoje em dia seja apenas uma pequena fração da coisa, a gente não consegue ver a coisa toda simplesmente porque nós não temos a capacidade de, sei lá, enxergar na quinta dimensão ou na sexta dimensão, alguma coisa assim, né? Mais adiante na história, eles tomam contato com a Ye Wenxi, que é essa senhora, uma cientista também mais antiga, ela é a mãe da Yang Dong, aquela que morreu no primeiro capítulo, e eles descobrem uma coisa, só ela e o Wang Miao são os únicos que tiveram contato com Fronteiras da Ciência e não se suicidaram. Então ela tem alguma coisa especial nessa história, né? E começa a contar a história do passado dela. Ela sofreu muito na época da Revolução Cultural Chinesa, que foi um período muito duro da ditadura comunista lá na China. O pai dela foi perseguido. Qualquer pessoa que criticasse o governo, qualquer pessoa que falasse qualquer coisa que pudesse ser entendido como contrário ao governo era perseguido. O pai dela, o Ye Zhentai, acabou sendo morto pela ditadura na Revolução Cultural. Ela sofreu muito. E depois o Wang Miao decide ele entrar para o Fronteiras da Ciência, né, para investigar o que está acontecendo lá, fazer parte do grupo Fronteiras da Ciência, não apenas assistir a palestra, né? E para entrar no grupo eles passam para ele um jogo chamado Three Body, Três Corpos, né? E esse jogo ele teria que ganhar esse jogo para poder entrar para o grupo, seria um teste para ele entrar para aquele grupo.
e quando ele entra nesse jogo, ele é transportado, é um jogo em realidade virtual, ele é transportado para um universo fictício, né, um universo que é parecido com a Terra, mas tem umas diferenças e coisa e tal, e ele tem que, esse universo, ele tem épocas caóticas e épocas estáveis, e aí o grande segredo é descobrir como a civilização nesse mundo pode sobreviver a essa situação de ter épocas estáveis e épocas caóticas e coisa e tal. Mais adiante, a gente volta a acompanhar a história da Ye Wenxi, na época que ela era jovem, que ela era uma cientista que, como a gente falou, o pai dela foi morto pela Revolução Cultural, então ela também foi colocada numa posição subsidiária, ela foi colocada para trabalhar no corte de madeira na região do norte da China e coisa e tal, e depois ela foi acusada de ser uma subversiva ela mesma, né, o pessoal acusou ela de ter escrito uma carta ambientalista com um monte de coisas que seriam contra o comunismo na China, né, e ela acabou quase sendo morta, foi muito espancada, tentaram forçar ela, torturar ela para ela confessar e culpar o pai dela também, mas ela não aceitou, não confessou, não culpou o pai. E daí, só que no final do episódio 11, né, ela é enviada para o observatório de Costa Vermelha, né? Dá para ver aqui no alto do morro, tem uma antena no alto desse morro aqui, ela está sendo mandada para lá toda machucada e coisa e tal. E isso aqui é muito importante porque esse é um ponto que vai ser retomado agora no episódio 13, né? Ela chegando lá no observatório de Costa Vermelha. Mas no episódio passado, o que aconteceu foi o seguinte, o pessoal tentando entender o jogo lá para entrar na Organização Fronteiras da Ciência, eles chamaram o Xia Huishan, que é um aluno da Ye Wenji, que também é astrofísico, então eles entrou tanto o Wang Miao quanto o Xia Huishi, eles entraram no jogo para tentar desvendar o jogo e descobriram lá que tinha um pessoal fazendo modelos extremamente complexos, tridimensionais e coisa e tal, para tentar prever exatamente quando é que haveriam estrelas, quando é que haveria as épocas estáveis e as épocas instáveis lá no mundo, as épocas caóticas lá no mundo do jogo, né? E, como eu falei no vídeo passado, é meio que chovendo molhado no final das contas, porque a gente já entendeu onde é que isso aqui vai chegar. No final do episódio passado, no final do episódio 12, ele chegou à conclusão de que o Sol lá no jogo é um Sol diferente. É o mesmo, é um planeta similar à Terra, mas o Sol ele é diferente, né? E a gente já dá para saber onde é que vai chegar isso, é porque o Sol faz parte de um sistema de 3 no jogo. A estrela onde esse planeta orbita faz parte de um sistema de 3 estrelas. É o problema dos 3 corpos, né? Faz todo sentido ser nesse sentido. Mas no episódio passado, o que eles chegam é essa conclusão de que o Sol no jogo é diferente do nosso Sol na Terra. O planeta Terra é o mesmo no jogo, mas lá o Sol não é, o Sol é diferente, né? E aí termina esse episódio 12 com essa informação, e vamos agora ver o nosso episódio 13, que é o objeto da nossa revisão de hoje. O episódio 13 começa então com o final daquela reunião que eles tiveram ontem, né, em que o Xia Huishan chegou à conclusão de que o Sol é diferente, o Sol no jogo é diferente do nosso Sol. E daí, quando eles estão saindo lá do laboratório lá do Xia Huishan, o Shi Qiang pergunta para o Wang Miao: que tal a gente convidar a Ye Wenxi para ela jogar o jogo? Afinal, ela também é uma astrofísica, né? Já que o Xia Huishan ajudou tanto um cara que é astrofísico jogando o jogo, a gente conseguiu avançar tanto nessa história, por que não chamar ela, que é uma astrofísica mais conhecida e coisa e tal, e que também já tem algum envolvimento nessa história, ele já tem alguma desconfiança em cima da Ye Wenxi, porque, como eu disse para vocês, na recapitulação e também nos episódios passados, a Ye Wenxi e o Wang Miao são os únicos que não se suicidaram depois do caso lá do Fronteiras da Ciência. Então tem alguma coisa com os dois, né? E eles ainda desconfiam da Ye Wenxi porque eles sabem que ela foi capturada pela Revolução Cultural, ela foi tratada como prisioneira de guerra, então tem todo um segredo em torno dela. E além disso, o Shi Qiang tem uma cisma com ela por conta de que ela aceitou muito bem a morte da filha. A morte da filha, lembra, Yang Dong, a primeira cientista que morre logo no início da série, é filha da Ye Wenxi. E o Shi Qiang acha que é muito estranho ela ter aceitado a morte dela tão fácil
assim, né? Então eles resolvem chamar ela também para entrar lá no mundo de realidade virtual, né, do jogo lá, e ver se de repente ela tem alguma informação, né? Antes disso, porém, o Xiqiang vai visitar a Mu Xing, que é uma repórter que está trabalhando junto com o Pan Han, que é um outro participante lá do Fronteiras da Ciência, e eles estão com um modelo em que ela faz um monte de histórias sobre o ambientalismo, né? Então lembra, o ambientalismo tem esse negócio aqui, mas aparece muito nessa história, mas como um tom ruim, né, de ambientalismo, de querer segurar a ciência, né? A Muxing, ela está trabalhando junto com o Pan Han, fazendo uma série de matérias em que ela critica a ciência pelos problemas ambientais. Então ela acha que a raça humana deveria parar de se evoluir cientificamente, parar de buscar novas tecnologias, porque isso está acabando com o meio ambiente, né? E isso é um ponto complicado, né? Porque na verdade, assim, é de fato que você pode até considerar que o meio ambiente é uma coisa preocupante, coisa e tal, mas parar a ciência para isso, né? E esse é o ponto que o Xiqiang está colocando ela aqui. Pô, afinal, por quê? Qual é a ideia de parar a ciência, né? Repara que as coisas estão caminhando mais ou menos no mesmo sentido, né? O cientista se suicidando e ela fazendo uma força para parar iniciativas de ciência, quase como se tivesse alguém querendo parar a ciência no planeta Terra, parar a pesquisa completamente. E de fato a gente tem uma reunião daquele grupo de sala de controle que eles falam lá, né? Zona de batalha que eles falam, que é a reunião de vários exércitos do mundo todo que estão investigando esse caso da morte dos cientistas. Essas mortes dos cientistas não estão acontecendo apenas na China, mas também em vários outros lugares do mundo. Então tem aqui a reunião do pessoal e eles estão discutindo o assunto, que parece que teve uma coisa nova. Teve uma situação em que morreram 4 cientistas, em que houve um acidente realmente. Então houve um acidente num laboratório e 4 cientistas morreram, inclusive um que era um prêmio Nobel, né? Então um cientista muito importante, né? E morreram os 4 num acidente no laboratório e o pessoal investigando chegou à conclusão de que foi proposital, ou seja, até aqui os cientistas vinham morrendo, se suicidando, né? Então tinha todo um processo que fazia o cientista suicidar. Agora teve um acidente, já matou um monte de uma vez só, 4 cientistas de uma vez só. E aí eles estão preocupados. Será que o pessoal agora... Né? Repara que é no mesmo sentido também de parar a ciência, de parar a pesquisa no planeta Terra, né? Então aqui tem a cena, eles só ficam encucados, o que aconteceu e coisa e tal. Mas depois a gente é levado para uma conversa entre o Pan Han e a Shen Yufei, né? Então eles dois são membros lá do Fronteiras da Ciência e coisa e tal, e a gente percebe que os dois estão discutindo, eles são meio que inimigos um do outro ali. Por quê? Porque a Shen Yufei está adotando a técnica de convencer os cientistas a desligarem os experimentos ou então acabar fazendo com que eles se suicidem, né? Então ela que está montando essa linha de fazer os cientistas suicidar. E ele quer uma coisa mais de escala, ele quer o mesmo objetivo, mas ele está querendo agora, justamente, ele é o responsável pelos 4 cientistas que morreram lá na explosão do experimento. E ela está preocupada, porque ela está falando com ele, não, peraí, isso aí você pode ter exagerado, pode dar muito na pinta o que você está fazendo, é preocupante, coisa e tal, daqui a pouco eles chegam aqui na gente, né? É lógico, a polícia já sabe que eles têm alguma coisa a ver com isso, mas não tem nenhuma evidência de que eles estejam causando a morte de cientistas. Os cientistas estavam se suicidando. Agora não, agora teve um acidente, né? Então os dois estão discutindo, ela quer o método dela, que é o método, digamos, mais leve para parar a ciência, e ele quer o método dele, que é um método mais, como é que eu vou dizer, mais bruto, né? E é ele também que está por trás daquelas reportagens que a Mu Xing, aquela repórter, está fazendo para tentar parar, se convencer as pessoas a não ter mais desenvolvimento científico, né? Então repara como é que a gente já percebeu aqui que a Fronteiras da Ciência quer mesmo parar a ciência na Terra. O objetivo deles é esse. Eles querem parar a ciência na Terra. Eles estão brigando aqui pelo método como vão fazer isso, mas aparentemente é isso que eles querem. E eles ficam o tempo todo se referindo ao Senhor, que seria o líder deles, né, que a gente não viu ainda no episódio, mas eles falam o tempo todo, não, será que o Senhor queria isso? Ou o nosso Senhor queria aquilo, eu não sei o que lá.
Mas aí, finalmente, o Wang Miao vai lá falar com a Ye Wenxi, né, para justamente convidar ela para jogar o jogo e coisa e tal, e ele aproveita e acaba conversando com ela sobre a situação dela lá na época da Revolução Cultural, né? Eles estão caminhando lá, conversando, ele fala com ela sobre estrelas voadoras. Lembra que na simulação que acontece lá no mundo da realidade virtual do jogo, de tempos em tempos aparecem estrelas voadoras no céu, né? E ele pergunta para ela é astrofísica, né? O que seria isso? E ela fala, olha só, isso aí podem ser estrelas com períodos caóticos e coisa e tal. E daí, você lembra, lá no episódio 11, o episódio 11 terminou com ela, depois de ser espancada, torturada na cadeia e coisa e tal, ou seja, ela acreditava até que ela iria morrer ali na cadeia, mas aí de repente ela estava num helicóptero sendo enviado para o observatório da Costa Vermelha, onde ela iria ajudar lá no laboratório, né? Seria uma ajudante de ordens, ia fazer coisa ali para ajudar qualquer coisa no laboratório. E aí a gente fica sabendo agora nessa parte do episódio 13 que na verdade isso foi obra de um rapaz chamado Yang Weining. Yang Weining é esse rapaz aqui que está no helicóptero com ela. Ele era um estudante do pai da Ye Wenxi, né, o Ye Zentai, que a gente já falou sobre ele, que ele foi preso pela Revolução Cultural e coisa e tal, foi morto pela Revolução Cultural, mas ele era um aluno do pai dela, né, e daí conhecia a família e coisa e tal, e quando ele soube que ela estava presa, que ela se recusou a confessar e coisa e tal, ele que arrumou dela ser retirada da cadeia para o Observatório da Costa Vermelha, porque ele achava que ela poderia ser útil lá, né? Como ele aparentemente teve uma trajetória positiva dentro do Partido Comunista Chinês, ele galgou altos cargos lá no partido, então ele se tornou uma pessoa importante, conhecia ela, quis fazer talvez um favor ao pai dela ou a ela mesma, ou talvez precisasse mesmo do apoio dela, né? Enfim, ele que convenceu o pessoal a entregar ela para o projeto lá da Costa Vermelha. Aí tem uma cena de flashback em que ele tá lá na casa do pai da Ye Wenxi, né, o Ye Zentai, e daí ele conversa com a mãe dela e coisa e tal, e conhece ela também ali, enfim, mostra como esse cara aqui era um aluno lá, né, enfim, tava lá com o pai dela, né. E aí ele tá aqui agora com ela, e ele fala, olha só, eu consegui te trazer para cá. Mas o problema é o seguinte, esse laboratório ele faz uma pesquisa ultra secreta, uma pesquisa muito secreta, que se você entrar aqui, você não vai poder sair pelo menos por 10 anos. Talvez depois de 10 anos eles permitam você sair, mas mesmo assim não é certo e coisa e tal. Então você tem que pensar no que você quer. Você quer voltar de helicóptero lá para a prisão, você vai cumprir sua pena na prisão e não vai ter que fazer nada. Ou então você pode optar por ficar aqui no laboratório e trabalhar 10 anos aqui, e aí depois disso você vai ter a sua prisão levantada, você vai estar livre e coisa e tal. Então, aí ela fala, não, eu aceito, eu fico aqui. E ela fala que não, que é melhor, eu prefiro ficar aqui perto do telescópio, eu prefiro trabalhar aqui do que ficar na prisão, coisa e tal. Ela sabia que se ela ficasse na prisão, ela ia acabar morrendo, né? Não tem muito o que escolher nesse caso, né? Ela sabia que a única alternativa que ela tinha era ficar lá no telescópio. O lado ruim do telescópio é que é tudo isolado, é no alto de uma montanha, e ela teria que ficar lá, não poderia sair de lá durante esses 10 anos, né? Então ela aceita, ela ainda está muito machucada, né? Muito ruim, chegando lá no telescópio, e daí ela passa a trabalhar lá, a ajudar o pessoal lá naquela região. Ela mostra todo o telescópio lá da Costa Vermelha e coisa e tal. E daí o pessoal faz um exemplo de uso do telescópio, mandando uma transmissão para não sei aonde, e daí eles explicam como funciona o telescópio, e tá aqui ele fazendo a transmissão, né, mandando coisa e tal, e diz que é muito potente mesmo, a ponto de que os passarinhos morrem, tá vendo aqui? Ó, os passarinhos que estão passando perto do telescópio acabam morrendo, né? Então tem uma cena muito triste dos pardalzinhos caindo do chão, assim, caindo perto dela lá, porque eles ligaram o telescópio e o telescópio aquece o ar, sei lá, e acaba gerando isso tudo, né? Acaba matando os passarinhos e coisa e tal. Então tá aqui o telescópio que ela usa, ela vai ficar ajudando eles ali.
Aí depois no finalzinho mostra ela um pouco mais depois disso, já está trabalhando lá, ajudando eles com as coisas. Ela não tem nenhum poder especial lá, ela é só uma ajudante qualquer lá no telescópio, mas para ela é melhor do que ficar na cadeia, né? Tem que ficar 10 anos ali, ela aceitou. E aí mostra ela lá no alto da montanha e coisa e tal. Inclusive, ela vendo a antiga... Ela com o rapaz, né, com o Yang Weining, que era o aluno do pai dela, e ela vendo lá do alto, ela via o lugar em que ela cortava árvores lá embaixo, né? Lembra? Aqui era a visão dela quando ela estava lá embaixo, na colônia penal que ela estava antes, cortando árvore ali, então ela via lá no alto o telescópio, né? E agora ela está aqui no alto e ela vê lá embaixo a colônia que ela estava com as árvores, onde o pessoal ficava cortando as árvores. Então isso aqui explicou como que ela chegou lá no telescópio da Costa Vermelha, né? E a gente sabe já lá do primeiro episódio que ela recebeu uma comunicação, quando foi lá em 1974, se não me engano, ela recebeu uma comunicação dos aliens querendo falar com a Terra e coisa e tal, e ela convidou os aliens para vir nesse telescópio, né? Isso a gente sabe lá do primeiro episódio que apareceu essa cena desencontrada. Agora a gente sabe como é que ela chegou nesse telescópio aí depois de tudo que aconteceu, né? Bom, esse é o episódio, vamos ver algumas conclusões nossas aqui. Bom, mais um episódio muito devagar, né? Com muito pouca informação nova no final das contas. O que a gente viu nisso daí foi justamente a continuação da história da Ye Wenxi, ou seja, agora a gente descobriu como que foi, porque era uma incógnita mesmo, né? O que fizeram ela, mandar ela de helicóptero lá para esse observatório da Costa Vermelha, era muito estranho. Agora faz mais sentido, teve uma pechada ali, teve um cara que já conhecia ela, na verdade era aluno do pai dela e que acabou levando ela lá para o telescópio, né? Ela ainda é uma ajudante, ela está ali como uma presidiária, coisa e tal, mas já está lá no telescópio, que é mais ou menos a área em que ela atua, né? E fora isso, não teve nenhuma outra grande novidade. Aparentemente eles vão colocar ela no jogo, mas ela não entrou no jogo ainda, elas estão só conversando. Quando eles estão conversando no meio da série, né? Então, eles estão caminhando lá, conversando, ele fala com ela sobre estrelas voadoras. Lembra que na simulação que acontece lá no mundo da realidade virtual do jogo, de tempos em tempos aparecem estrelas voadoras no céu, né? E ele pergunta para ela é astrofísica, né? O que seria isso? E ela fala, olha só, isso aí podem ser estrelas com períodos caóticos e coisa e tal. É aquilo que a gente sabe, né? Que o problema dos três corpos gera realmente movimentos caóticos das estrelas envolvidas, né? E daí ela fala que vai recomendar alguns livros para ele sobre esse assunto, né? Então ele pode estudar um pouco mais sobre isso, talvez chegar... Eu estou vendo aqui que ele está caminhando para justamente chegar no problema dos três corpos propriamente dito, né? Enfim, não teve muita atualização nesse episódio, isso fica parecendo mesmo novela brasileira, esse negócio. Mas enfim, é interessante a coisa, vamos ver para onde é que caminha isso.